Romanos capítulo 1, epístola, carta, livro, de Saulo de Tarso. Ele diz: manifesta-se com efeito a ira de Deus, do alto céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Então, até quando a ira de Deus ficará sem cair sobre homens que prendem a verdade? Mais cedo, mais tarde, o que cada um plantou, colhe. Mais cedo, mais tarde, a conta ela chega para todos. Sinal aqui foi um acidente, Vim de bicicleta carregada de compras do supermercado. De repente, um carro passou por mim, estava meio chuvoso, molhado, não havia freio na bicicleta, então a bicicleta para um lado, eu para o outro lado, as compras para o outro lado. Mas até aqui, graças a Deus, estou de pé. Eu vou continuar com Romanos capítulo 1. Algumas coisas eu anotei aqui. Bem, eu tenho 51 anos de idade, há 35 anos venho estudando a Bíblia, de um jeito ou de outro, mesmo naqueles 10 anos lá no Cacu, que se dizia profeta, ficamos sem Bíblia, mas havia a Reina Valéria em espanhol, dava para estudar, mesmo em francês, inglês, Darby também, dava para estudar, meditar, estudar, pesquisar, prescrutar, examinar as Escrituras, o livro de Deus, o livro sagrado. É importantíssimo, muito mais nesta hora em que estamos vivendo, quando sinais, eventos, acontecimentos sucedem. O Covid veio em dezembro de 2019, Estamos em 2024, então não era grande tribulação, Não era grande tribulação o Covid, apenas princípio das dores. Ainda há de haver pestes, doenças, Então a grande tribulação ela não começou, Ela só começa com a presença de Moisés e Elias em Israel, São eles que vão trazer esse período, de 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio de grande tribulação, que é o que resta. É o que resta para os judeus das 70 semanas de Daniel, que parou. A 70 semanas parou na morte do Mashiach, na cruz, Yehoshua Mashiach, e ela volta com Moisés e Elias para completar. Entre esse intervalo está as 7 eras,
e William Branham pregou. E Laodiceia hoje está com 118 anos, o rapto, o arrebatamento não aconteceu. Se você dividir por 2, 118 dá 59 anos. Esse ano faz 59 anos que o William Marion Branham partiu. Descansa no Senhor. 59 anos vai fazer que ele morreu. Então ele morreu na metade da era de Laodiceia. Mas na referência 271 de Senhores, esse é o tempo, William Branham diz que o mensageiro da era vem no final da era. Né? Estamos aguardando o mensageiro da era? Estamos procurando o mensageiro da era? Ele virá. É a palavra do profeta William Branham. Estamos desejosos de que ele venha e que ele pregue. Uma pergunta aqui. O arrebatamento, para acontecer, depende de um profeta mensageiro na terra? É uma pergunta aqui que eu estou deixando, né? Porque o surgimento, o aparecimento de Moisés e Elias vai depender da construção do templo, de matar a vaca vermelha, de voltar a funcionar o terceiro templo que vai ser construído. Aí é quando Elias e Moisés vem, e Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o anti-Machia, se fala anticristo, Cristo é grego, o correto é o hebreu, Machia, o anti-Machia se sentará no templo de Deus. Né? Então está tudo conectado. Né? O rapto ocorrerá quando houver a construção do terceiro templo. Mas é necessário um profeta? Um profeta mensageiro? Eu penso que sim. Para reunir o povo, para despertar o povo, como em Atos 26, 14, 15, e Yoshua Mashiach disse que enviaria Saul às nações para abrir os olhos dos gentios. Então, você não vai abrir os olhos só com a Bíblia, né? Você vai abrir os olhos deles, estão fechados com as trevas para a luz, os olhos vão abrir. Você converterá eles da autoridade de Satanás para a autoridade de Deus. Se quiser, eu leio aqui em Atos 26. Então, era a missão de Saul, Paulo. Eu creio que o terceiro templo trará o arrebatamento, essa grande construção, né, que Juliano, imperador, César, romano, no ano 361, o apóstata, deu aval, deu permissão, deu dinheiro, deu contribuição, mas quando eles estavam construindo, veio um terremoto. Né? E no outro dia subiu bolas de fogo de debaixo lá do monte do templo, lá do lugar sagrado, e queimou as ferramentas. E aí aquilo era um sinal para o bom entendedor, um sinal de que o Criador não estava aprovando a construção do terceiro templo lá no ano 361, que compreende a era de Pérgamo, terceira era. Né? Agora, se eles começaram a construir, eu não vejo que vai haver terremoto e nem bola de fogo. Agora, vai estar autorizado. Está autorizado. Mas é necessário vir um profeta mensageiro profeta, para reunir o povo, colocar as coisas em ordem. Trazer a palavra original, a sã doutrina de Paulo, Saul, voltar ao original, ao plano original, como William Branham disse, sem sair uma vírgula. Né?
É aí onde eu estou pregando. Eu não sei o que eu sou. Se eu sou um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou um doutor, aí os 5 ministérios de Efésios 4:11, né? Alguma coisa eu sou, eu não sei se eu estou antecipando. Meus filhos que não creram no que eu prego, dizem assim, do jeito que você está pregando, o senhor não vai deixar nada para o próximo profeta pregar, já está pregando tudo. Então eu não sei se eu estou antecipando. Alguma coisa Deus me deu para fazer, alguma missão, algum trabalho. Eu fico feliz de estar trabalhando aqui e agora. Cada pregação é um trabalho. E o mais importante de tudo é que não precisa enviar dinheiro, é proibido pagar dízimo. É proibido pedir dinheiro. Dessa vez é uma pregação tipo a do Machia, a de Saul. De graça receber e de graça dai. E Paulo diz, eu trabalho com as minhas mãos, de dia e de noite, né, para o meu sustento e prego o evangelho gratuitamente. Né? Recusou salário lá dos coríntios, né, na Europa, na Grécia. Né? Então, esse é o propósito. Esse é o propósito. E graças a Deus, graças ao Criador, temos hoje belíssimas pregações poderosíssimas, né, das Santas Escrituras, da Palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, da sã doutrina de Paulo, e o melhor de tudo, é gratuito. Né? Ninguém precisa enviar um centavo, R$1. É um trabalho, dessa vez, feito para o Criador, exclusivamente para o Criador. Né? O que Deus fará com essas pregações, eu não sei. Né? Eu não sei do amanhã. Eu não sei do futuro. O amanhã pertence a Deus. Eu meti a cabeça no asfalto com esse acidente, quer dizer, para a gente apagar, sair dessa dimensão e ir para outra dimensão não custa nada, né? O ser humano é frágil. Temos prazos de validade, né? Temos dias marcados para nascer, dias marcados para morrer, né? Quando chega a hora não dá para escapar. Não viu a Covid? Levou mais de 700 mil no Brasil. E eles estão avisando, estão investindo, que vem coisa pior, né? Mesmo a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, no discurso dela, ela disse que foi uma gafe, a Casa Branca avisou que foi uma gafe, mas ela falou de redução populacional para nossos filhos serem felizes. Depois a Casa Branca corrigiu, dizendo que era reduzir a poluição, não a população, a poluição. Mas esse aqui é irmão desse aqui. Esse ouvido aqui é irmão desse ouvido aqui. Eu não acredito em políticos. Nesta hora em que nós estamos vivendo. Não acredito nas informações deles, não. Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Então Paulo está dizendo que a ira de Deus cai. E Deus é bom. Envia sol e chuva para os bons e maus. Deus é bom. Em Hebreus 6 diz que ele derrama a chuva, né, do Ruach Kodesh, do Espírito Santo, sobre o trigo e o joio. Né? Deus é bom. Se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Porque se um filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se um filho pedir um pão, você não vai dar um peixe. Se um filho pedir um peixe, você não vai dar um escorpião, uma cobra, uma serpente. Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedem. Né? Porém, Atos 5,32, Kefas, Pedro disse que
é dado a quem obedece, né? Porque o Espírito Santo, em Efésios 4:30, é um selo, né? Está selado até o dia da redenção, ou seja, está garantido para a salvação quem receber Ruach Kodesh, Espírito de Deus, Espírito Santo. Porém, Deus não dará para qualquer um. Não lembra lá em Samaria? Filipe batizou homens e mulheres, uma multidão, até o Simão Mágico. E Pedro e João depois foi enviado para lá e impunha as mãos sobre o samaritano, porque judeus e samaritanos, para receber o Espírito Santo, muitas vezes é por imposição de mão. Os gentios é pela palavra, né? Pela pregação. Casa de Cornélio, né? O centurião em Cesareia, não precisou de Pedro impor as mãos, só pregar. E o Espírito Santo desceu, né? Mas lá tinha, em Samaria, tinha o Simão Mágico, que mesmo com a imposição de mão de Quefas e Erronã, de Pedro e João, o Espírito Santo não desceu nele, não. Depois ele quis comprar com dinheiro, e Pedro disse, seu dinheiro sirva para a sua própria perdição. Você pensa que o dom de Deus é vendido? Já não vimos em Atos, na primeira querência primitiva, Ananias e Safira morrendo por causa da hipocrisia? Dinheiro não é tudo, dinheiro pode fazer a pessoa se perder, né? Dependendo da maneira que ele quer usar isso, porque Deus não se compra, Deus não se vende, né? Ele é o dono do ouro e da prata, né? Deus não precisa de ouro e prata, quem precisa é esses pastores aí que pedem dinheiro, Universal, Edir Macedo, Valdemiro, da Mundial, E.S. Soares, o Malafaia, né? Essa pastorama todinha aí, as igrejas implantando dízimo. Não é correto, porque Hebreus 7:5, o dízimo, só os levitas podem instituir, os Cohen, os sacerdotes, estabelecer e receber, né? E por que dízimos hoje? Isso aí, acho que foi o Concílio de Trento. Ali depois do ano 500 que a Igreja Romana instituiu, e as filhas protestantes pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais, adorou esse sistema de dízimo, né? Porque isso aí enrica o homem, né? O homem não trabalha, é gordo, barrigudo, os pastores, os fiéis dão dinheiro, o dinheiro é dos fiéis, mas aí vira dinheiro desse pastor, aí ele libera para quem ele quer, né? Ajuda quem ele quer, e vira o dono do dinheiro que negócio horrível, né? Vira o dono do 10% de cada fiel, né? Que coisa horrível, né? Mas a ira de Deus se manifesta do alto céu contra toda impiedade. Receber dízimo, sem ser um Cohen da tribo de Levita, e olha que Paulo nunca recebeu dízimo, ele nem podia receber, porque era da tribo de Benjamim, Filipenses 2. Um benjamita não poderia receber dízimo. E aí esses pastores, pregadores, milionários, ricos às custas de dízimo, é melhor do que Paulo, o apóstolo Paulo? Você está vendo onde está o erro, a impiedade, a injustiça? Mas a ira de Deus cai sobre eles, né? Embora eles são substituídos por outros, né? Eles morrem, né? Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder, sua divindade. Não há dois deuses. O Pai e o Filho, eu e o Pai somos um. Somos plural. Existe o Pai, existe o Filho. O Pai tem 4 letras no nome, Yud, Rei, Vav, Rei. O Filho tem 3 letras, Yud, Rei, Vav e Yehoshua, né? O Pai é Yehová. É um só Deus. Aqui. Sua realidade invisível, seu eterno poder, sua divindade. Tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Não
ET. Porque agora estão tentando tornar a Bíblia um livro ufológico. Inclusive está em alta, é o que o povo mais quer ouvir. Sobre seres extraterrestres, abdução, naves, UFOs. O Pentágono, a NASA diz que vai revelar tudo, né? A verdade sobre os OVNIs. Tem muita gente que acha que isso aí vai fechar a Bíblia, vai calar a Bíblia, né? Tem muita gente esperando isso, mas em contrapartida já tem igrejas preparadas para isso, né? Você acha que a igreja católica fecharia? Eu não creio em alienígena, em ET, em seres extraterrestres. Meu parecer é que existe Deus, Ele é invisível. Existe os anjos, querubins, serafins, arcanjos, anjos, tronos, reinos, principados. Os anjos são soldados, exército de Deus. Existem os deuses lá no Salmo 86, né? Os filhos do Altíssimo, né? São deuses com D minúsculo, né? Mas são deuses. Existem desde antes da fundação do mundo, Jó 38, 7, 8, onde você estava, Jó, quando eu criava os céus e a terra e lançava a licença à base da terra, quando as estrelas, os anjos, né? Malach, cantava alegremente, todos os filhos de Deus regozijavam. Esses filhos de Deus são deuses, ou seja, às vezes numa geração, Deus só pode ter um filho, como Enoque, né? Só arrebatou Enoque. Ou no dilúvio, né? Pouquíssimos, né? Menos de 10, né? Porque o cão dentro da arca lá, filho de Noé, era do maligno, né? Além de que uma das noras de Noé entrou grávida de adultério dentro da arca. William Branham mostra isso. Foi assim que a semente da serpente passou pela arca de Noé. Você crê nisso? Você crê no que Branham pregou? Claro. Nem tudo que William Branham pregou eu posso pregar. Tem coisa que perdeu o sentido, o valor. Por exemplo, pregar o batismo em nome de Jesus Cristo, esse presente grego-romano, romano-grego, eu não posso. Nós estamos na fase do nome que salva. O nome do Eterno, o Pai, Yud Rei, Vav Rei. E o trigrama no Filho, voltou. Eu não posso pregar o nome de Jesus, isso é a marca da besta. Isso é a Jesus-olatria. Está na hora de se libertar disso, ou seja, os filhos de Deus, filhas de Deus, a qual a natureza geme e espera a manifestação dos filhos de Deus, vai se libertar dessas heresias, né? Dessas idolatrias, dessa adoração à besta. Ao sistema religioso da grande meretriz da Igreja Romana e suas filhas, protestantes, e dentro do protestantismo surgiu os pentecostais, deuteropentecostais e o neopentecostalismo, né? Então, é isso. Nós estamos nessa fase. Ele falou aqui de criaturas, né? Então você não crê que tem criatura em Vênus? Não. A NASA não mandou o James Webb, o Hubble e tantos telescópios? Não tem lá uns robôs lá em Marte, lá, com umas rodinhas lá, rondando, sondando o planeta Marte, não achou nenhum marciano? É melhor ficar com a Bíblia. Mas os Simpsons, a NASA, o Pentágono, os pregadores de hoje, diz que vai vir os ET, os alienígenas. Fica esperando. Você vai virar um esqueleto, um crânio, você vai morrer e não vai ver isso. Pode ter aí uma mentira aí de imagens, que a tecnologia está tão avançada, a IA, né? E a tecnologia que pode enganar a humanidade, né? Com imagens falsas, né? Mas vamos ficar com a Bíblia, com as Escrituras, né? Creio, sim, que há seres invisíveis. Que para chegarmos aonde eles estão, tem que ser Kadosh, santo. Tem que abandonar o mundo, as paixões da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida.
Tem que abandonar a Copa do Mundo. Tem que abandonar essas roupas coladas no corpo e provoca desejo libidinoso, faz os homens olhar para você, que também está desenhando o seio, a nádega, a barriga, tá grudada no corpo. E qualquer homem que deseja uma mulher vestida assim, comete adultério com ela. Né? Tem que abandonar o salto alto, as pinturas de Jezabel, né, que os cães não quis comer a cara dela, as mãos e os pés dela, que estava cheio de maquiagem e pintura. E hoje eu estou pregando aí, tem que praticar o lava-pés, as irmãs, né? Lavar os pés dos homens, os santos, os kadosh. Colocar o véu em público. Não mostrar o cabelo para homem nenhum, a não ser seu esposo. Praticar o ósculo santo, é tempo da túnica, né? Voltar, estou vendo gente aí pedindo batismo, quero ser batizado em nome de Yahushua Mashiach. Que bom, mas acha que é só o batismo, que é só batizar? Tem toda uma sã doutrina aqui, eu já pregava, antes de pregar a túnica, uso do véu em público, eu já pregava que eu não ia batizar ninguém que tivesse televisão em casa. Aquela santificação normal lá, que eu vinha pregando desde 2022, né? E agora eu estou pregando aqui. Mais coisas, né? Então, quero ser batizado em nome de Yahushua Mashiach. Muito bem. E usar a túnica. E ser chamado de padre, ou igual eu vou ali no açougue, o açougueiro me chama, vem cá. Você é árabe, é? Para usar essa roupa, hein? O que você é? Não, árabe eu não sou, não. Não sou muçulmano. Não sigo o Corão. E o que você é para usar essa roupa? Mashiânico, crer no Mashiach. O que é isso? A pessoa nem sabe o que é Mashiach. Talvez você falasse para ela Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus, o nome católico romano, a letra J faz 500 anos esse ano 2024, talvez o açougueiro entenderia, né? Mas quando você fala Mashiach, ele nem sabe o que é isso. Você fala Yehoshua, também ele não sabe o que é isso, tá vendo? Que é algo diferente, que um movimento diferente está a se passar aqui nesta hora, e que Paulo fala aqui em Romanos 1,19, porque o que se pode conhecer de Deus, Yehová, Yud-Rei, Vav-Rei, é manifesto entre eles, pois Yud-Rei, Vav-Rei, Yehová, lo revelou sua realidade invisível, seu eterno poder, sua divindade, tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas. De sorte que não tem desculpa. Não tem desculpa, não, mas a Torre de Babel era uma base para uma nave subir e encontrar os 72 Elohims que estão numa nave lá em cima. E que não trabalham. Olha que ideia. 72 deuses Elohim. Tem muita gente pregando isso hoje. Eles não trabalham, só descansam. E criaram o homem para lavrar, para trabalhar, para explorar o ouro, a prata, o nióbio, o alumínio, os minerais da terra. Extrair o de melhor da terra. Eu não creio nisso, não. Eu não acredito que tem uma nave lá em cima, com 72 deuses, igual uns estão pregando. Quando Israel construiu o terceiro templo, essa nave dos Elohim, 72 deuses vai descer lá no Monte Sião, embaixo do Monte Sagrado, já está lá as cavernas lá, os locais onde os maçons reúnem, os maçons estão esperando esta manifestação. Eu não creio nisso, não. Não, eu não creio que quem fuma cigarro, quem usa a desgraça do fio dental, do biquíni, quem usa short, calção, bermuda, quem anda com a barriga de fora, sem camisa, eu não creio em salvação desse tipo de gente, não. Homem com cabelo de mulher, mulher com cabelo de homem, eu não creio em salvação desse tipo de gente, não. E aí, na Bíblia, era o Criador que descia para Abraão, vinha falar com Isaac, com Jacó, desceu para Moisés, Moisés pediu para vê-lo, né?
homem nenhum verá a minha glória e viverá, né? Mas eu vou ser bondoso com você, você vai ver, mas só as costas, né? Eu vou passar ali na rocha, você vai me ver, mas são as costas. E depois vemos Jacó lutando, não é contra, é com Deus, né? Ele não estava mordendo o anjo, né? Chutando o anjo, espancando o anjo, né? Ele estava apenas agarrando o anjo. Era uma luta boa, né? Porque ele queria uma regeneração, uma mudança de vida, né? Ele era Jacó, né? E o anjo, o próprio Deus disse: me solte, deixa eu ir embora, a aurora vem, né? Homem nenhum poderá ver minha face, né? Nem você. Não, não te largarei, olha a luta, não te largarei. Estava agarrado. Enquanto não me abençoares, qual é o teu nome? Jacove, não te chamarás mais Jacove, mas Israel. Essa nação que está ali de frente ao mar Mediterrâneo, que hoje tem 10 milhões de habitantes. Em 48 estava vazio de judeus. Adriano, o imperador romano, mudou o nome de Judéia para Palestina. Mas Oswaldo Aranha do Brasil, em 27 de novembro de 1947, com o esforço brasileiro, Israel voltou a ser uma nação, com Davi mergulhou, declarando a independência, e começou as guerras, não para. Daniel 9, 26, na 70ª semana, é dito que haverá guerra em Israel até o fim. É o povo do Criador. Jeová é Israel. Você não se chamará mais Jacó, Jacó é Israel. E ele tocou na perna de Jacó. Você não vai andar mais do mesmo jeito, você vai andar mancando, né? Saiu dali mancando, mexeu com o nervo da perna. Você não quer ser mudado? Tem muita gente que diz que quer ser mudado, mas é de brincadeirinha. Quer mudar de religião, quer mudar de doutrina, quer mudar de igreja, quer mudar de templo. Já experimentou tanta religião que nunca parou de adulterar, de prostituir, de vender o corpo, de ser uma adúltera e adúltero. Religião não muda ninguém, não. Com os anos, você descobre que na Batista, na Luterana, na Metodista, na Universal, na Mundial, apenas sua vida foi estragada dentro de religião e igreja. Vidas estragadas. Vidas estragadas, destruídas. Homens, mulheres que estão além de ser mudados devido à falta de caráter. Que caráter, William Brandt diz que não é dom, é vitória. Deus não te dá caráter. Caráter é as lutas, é o pecado, é a tentação, é a oportunidade de adulterar e você recusa de prostituir, e você recusa de mentir, e você recusa de roubar, e você recusa roubar. Isso é que é caráter. Caráter não é dom, é vitória sobre o mundo, sobre o diabo, sobre o pecado, sobre as religiões, sobre a teologia, as tradições. E caráter as pessoas não querem ter. Querem entrar no céu sem caráter, sem vencer o mundo, sem vencer o pecado. Mas vamos lá, eu pretendo ler aqui o Romanos 1, né? Então, através das criaturas. Que criatura? Na terra, o homem e a mulher, né? O homem é a imagem de Deus, a mulher é a imagem do homem, né? Eu vi o doutor Augusto Nicodemo da Igreja Presbiteriana dizendo, claro que a mulher é a imagem de Deus, às vezes desfazendo do que Paulo disse, né? Porque Adão foi criado no 6º dia sozinho, não tinha mulher ali. A mulher vem depois. Primeiro Adão viveu sozinho, depois Adão teve uma companheira, mas não havia sexo. E viveu um tempo com a companheira andando nu sem saber que estava nu, com um véu de santidade, né? Até que a esposa de Adão vai perder a virgindade com a serpente, né? Você diz zoofilia, mas a serpente não era um réptil, um ofídio.
era um homem, tipo um homem erecto, mãos, pés, o único animal capaz de reproduzir com a mulher. É claro que isso hoje é um elo perdido, a ciência não chegou lá, não. Nem sei se vai chegar nesse elo perdido, não? Caim, o filho da serpente. Mas deixa eu continuar aqui. Por isso Deus os entregou segundo o desejo dos seus corações, a impureza em que eles mesmos destruíram seus corpos. E eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram. E serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Eu li Romanos 1, 25, não? Gustavo Lima é o quê? Eu estava até pensando nisso hoje, né? É um Deus. As pessoas ajoelham, né? Não vê aí essa Ludmilla, casada com uma mulher, está tentando engravidar a mulher com que ela diz que é casada por inseminação artificial. Deu uma igreja, um templo, todo equipado de som para a pastora dela, uma mulher pregadora, né? Pronto, tá aí nas mídias, das redes sociais, só se fala disso, né? Ela tem dinheiro demais. Esses cantores têm dinheiro demais na conta. O que eles querem é o quê? Mudar os padrões. Gastar uns trocadinhos para comprar um templo e dar de presente. O que vai ganhar? Fama. Tá na mídia, na boca do povo. Que não sabem quem é o Criador. Que trata esses cantores como deuses, mas eles morrem. Eles se acabam. Eles caem de avião. Morrem de infarto. Morrem de coração. Morre de doença, porque tudo que o homem e a mulher planta, colhe. A ira de Deus cai um dia, não? Por isso, Deus os entregou às paixões avilantes, né, infames. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Ele quer ficar com mulher, quer casar com mulher, quer engravidar a mulher por inseminação artificial, quer provar ao Criador que o Criador fez ele errado. É um desafio, desafiando o Criador, não? Igualmente os homens, isso aqui era Roma, não? Pederasta, Roma, Césares. Quem não conhece a história de Calígula, de Nero, de imperadores que castravam homens e casavam com homens? Quem não conhece? Só que isso hoje invadiu a terra. Toda a terra virou uma Sodoma e Gomorra. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, hétero, né? Um homem ou mulher, largaram isso, arderam em desejo uns para com os outros. Homem com homem, mulher com mulher. Praticando torpezas, homem com homem, e recebendo em si mesmo a paga da sua aberração. Aí o HIV, né, que transmite através de seringa, agulha, né? Usuários de droga, mas se pega muito através de relações sexuais, ou seja, julgamento. Me diga se não é a ira de Deus. Me diga se isso não é a ira de Deus. E como não julgar o bom, ter o conhecimento de Deus, do Criador, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que convém. Deus permite, repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassinos, rixas, fraudes, malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, inimigos do Criador, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos no mal, bom para maquinar o mal.
bom para tentar matar a moral, o bom costume, bom para tentar destruir aquilo que é santo, aquilo que causa pudor, ou seja, o rosto, a face de um homem e de uma mulher corava, né? Ficava vermelho quando fazia algo errado. Agora tá tudo com a cara de pau, né? Faz o errado e mente, faz o errado e esconde, nem um detector de mentira pega, né? Mas não sei o que vai fazer, porque o Elon Musk, agora dia 28, conseguiu implantar um chip do tamanho de uma moeda dentro do crânio, né? Vai usar a internet pelos pensamentos. Adeus, smartphone. Adeus, computador. Adeus, celular. É Starlink, né? Satélites. Vai ser Neuralink, né? Essas coisas começam igual o celular, a geladeira, a televisão. Você lembra do celular? Começa com um tijolão, né? Aí vai diminuindo, 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 até ficar uma coisinha mínima, né? Fininha, mínima, né? O primeiro a passar pela experiência é doloroso. Mas mais tarde vão implantar na cabeça de todo mundo, né? Igual o Elon Musk quer fazer. Porque a IA vai desempregar. Você não vê os dubladores de cinema, de filme de Hollywood, tá tudo com medo de ficar desempregado. Mas não é só dublador que a IA, a inteligência artificial, vai desempregar. Não vai desempregar todo mundo. É por isso que o dono da Tesla, Elon Musk, quer criar uma renda mínima, né? Social. Porque vê com os seus olhos a chance de chipar toda a humanidade. É rápido, viu? Não fica pensando que isso demora 40 anos. Com a IA aí, a inteligência artificial, a coisa é rápida. Inimigos do Criador, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos para o mal. É a engenharia do mal. A engenharia do mal agora é um chip no cérebro, do tamanho de uma moeda, mas vai diminuir. Rebeldes com os pais, insensatos, desleais, sem coração, nem piedade, apesar de conhecerem a sentença de Deus, que declara dignos de morte. O Paulo está dizendo que quem é assim é digno de morte, é digno de morrer. Os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aprovam os que as praticam. O fim está chegando. O fim está vindo, né? Bem, eu anotei aqui para encerrar nessa palavra, nesta noite, né? Para mim, eu não tenho inimigo, eu não odeio ninguém. Mesmo os que me amaldiçoam, querem meu mal, eu posso ajoelhar e orar para Deus, abençoá-los, né? Sei. E se eu morresse, muita gente ficaria alegre, né? Porque são uma trajetória de 34 anos caminhando em igrejas, né? Mas eu não estava em igreja para fazer o mal para ninguém. Eu estava nas igrejas buscando a verdade, né? E sei muito bem o que Yoshua Mashiach disse, né? Mashiach Yoshua disse para amar os inimigos. Mas as minhas ações, minhas opiniões, minhas decisões, meus pontos de vista, minha maneira de crer, minha maneira de pregar, minha maneira de ensinar, eu sei que isso causa turbulência, né? Mas eu não odeio ninguém. Também não procuro ter inimigo. Prefiro perder uma guerrinha para não ter inimigo do que ganhar e ter inimigo, né? Sempre foi assim, né? Mesmo quando era pastor do tabernáculo da fé na Barra dos Coqueiros, me levaram na justiça, processo de reintegração de posse por um terreno, um templo, eu preferia abrir mão, né? Preferia abrir mão, né? Do que brigar, né? Agora, nessa vida, quem é que não vai ter inimigos? Martin Luther King disse que só de você expressar suas opiniões vai discordar dos outros, pronto. Você já arrumou inimigos, adversários, inimigos, você arrumou problema. Veja, o Mashiach, Mashiach nasceu
numa manjedoura, diz a Bíblia. Cresceu lá na carpintaria, em Nazaré, com José, que não era seu pai biológico. O pai biológico do Mashiach, Yehoshua, é Ruach Kodesh, né, o Espírito de Deus. E a Virgem Maria autorizou, ele cobriu ela e engravidou ela. Sobrenaturalmente, porque era a única maneira de alguém nascer sem pecado, porque através do sexo, quem nasce já nasce condenado a morrer. O salário do pecado é a morte, né? Carne, sangue. Mesmo Isaías 1 diz que os pecados é vermelho como escarlata, carmesim, mostrando que no Éden uma virgem foi deflorada, né? Mostrando que a única maneira de ser retirado o pecado da terra era um sangue puro, um sangue inocente, um sangue santo, que viraria o antídoto, é o sangue do Mashiach, do Emanuel, Deus conosco, né? Do filho de Ruach Kodesh, como está em Atos dos Apóstolos 20 e 28, né? Fomos comprados pelo sangue do filho de Ruach Kodesh, do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o Pai, porque o Pai, Yod-Rei, Vav-Rei, é Espírito, e Espírito é o Pai, e Espírito é Deus Santo, é o único que é santo, né? Seus 72 Elohim pode errar, cometer pecado, falha, mas Jeová não erra não, Jeová não peca, Jeová é perfeito. E esse negócio de Elohim, Adonai, isso aí foram os eruditos massuréticos que colocou pinguinhos lá, vocais, vocalizou o tetragrama, consoante, Yod-Rei, Vav-Rei, para esconder o nome do Eterno das Nações. Os iudinhos, os judeus, não pronunciam. E aí está todo mundo falando Elohim, Adonai, mas o nome a pronúncia é Jeová. Moisés sabia muito bem pronunciar esse nome. Tanto que Roché, ele colocou o Yud. Oséias, você fala Josué, mas é Roché, Oséias. Salvação, aí mudou para Yehoshua, o 6º livro da Bíblia, não é Josué. É Yehoshua, portanto o nome do Salvador aparecia no Velho Testamento. Os gregos tiraram o trigrama, ficou com 6 letras, Yeshua. No Talmud foi para Yeshu. Aí veio diminuindo, mas está na hora do nome voltar, né? Então, só de pregar, quando o Mashiach, que nasceu na manjedoura, viveu ali, homem de dores, experimentado nos trabalhos, na carpintaria, começou a pregar, eles diziam, esse não é o filho de José, Yosef, o carpinteiro? Pronto, só a pregação dele já arrumou inimigos, né? Já queria matá-lo, crucificá-lo, porque ele não pregava de acordo com a ideia, a opinião, ponto de vista, a ótica daqueles líderes religiosos. Então, é possível arrumar inimigo sem fazer o mal? O exemplo é Yehoshua. O exemplo é Saul, Paulo, a qual foi chamado de perturbador de toda a terra. Eles queriam despedaçar ele lá. Mesmo ele lá, como Ihudim, judeu, não cometeu nenhuma profanação contra o templo, né? Mas eles não adiantava explicar. Não tinha conversa amigável de religiosos do judaísmo com Yehoshua e com Saul. Eles querem matar. Quer calar a verdade, porque a verdade, ela surge, vem do nada, aparece, Deus levanta alguém, aí mostra que está todo mundo errado, está todo mundo com a marca da besta, o nome de Jesus. De Jean Georges Tricino, de 1524, fazendo 500 anos, agora o nome de Jesus. Aí chegou a hora de Deus mostrar. E aí não vai faltar a crítica, né? Mas é a verdade. A verdade dói, a verdade arruma um montão de inimigos. E aí é o quê? Oportunidade para mim orar, abençoar os que desejam mal, os que me perseguem, os que me xingam. Eu só não devo pagar o mal com o mal, né? Então eu acredito que estamos diante de um movimento que vai começar, né? E é o último, né? O último movimento vai começar, né? Foi medido para observar, né? Observa o movimento.
Eu devo observar o movimento, mas primeiro tem que pregar. Tinha que pregar. Pregar toda a verdade, toda a sã doutrina. Tudo que Paulo pregou aí nas 14 cartas, né? E depois é observar o que vai virar esse movimento. Quem será o primeiro a se batizar em nome de Yeshua Mashiach? Saiba que se você tiver com união ilegítima, você vai ter que descasar para se batizar. Aí tem pessoas que tudo para ele é o sexo, essa energia, né? Ele nunca renunciaria isso pela verdade. Mas lá no livro de Esdra, os Yehudim, os judeus, casados um casamento errado, matrimônio errado, união ilegítima errada, descasou tudo. E voltou a se aliar com a Torá de Moisés. 1000 anos depois de Moisés. E qual mulher vai batizar e vai ter que se aliar com Romanos 7, versículo 2 e 3, que diz que enquanto a mulher tiver marido vivo, se ela for viver com outro homem, ela é adúltera. Qual homem vai batizar em nome de Yeshua Mashiach? Mashiach Yeshua. Mas antes vai se alinhar com Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. Se um homem der divórcio à sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Quem vai descasar? Quem vai deixar o erro? Quem vai se alinhar com a palavra de Deus? É a pergunta, né? Quem vai fazer isso, né? É a pergunta que eu estou deixando aqui com essa pregação, né? Que o movimento deve começar, né? O William Branham juntou todos os cabos. Eu estou mostrando um cabo aí que o irmão Branham não juntou ele porque não viu ele. Yud, Rei, Vav, Rei, as 4 letras do tetragrama. Yud, Rei, Vav, as 3 letras do trigrama no nome Yehoshua. Ele não viu isso, gente. Como é que o irmão Branham ia pegar o cabo do batismo em nome de Yehoshua Mashiach e que Kefas, Pedro fez, que Yehonan, João, o apóstolo fez, que Saulo, Paulo fez? Como que o irmão Branham ia unir esse cabo se ele, no meio de um monte de cabos soltos, ele não achou isso? Os cabos soltos que William Marion Branham não achou, eu achei. Está aqui. É o nome em hebreu no batismo. Com trigrama, o nome que salva. Se com tua boca confessares, Romanos 10, 9 e 10, que Yehoshua é o Senhor, crê no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos e Jeová o levantou dos mortos, então será salvo. Eu achei esse cabo. Estava aí na Bíblia e ninguém pregou o cabo do véu em público, porque a CCB usa véu, mas é um véu branco transparente dentro, só no culto. Na rua elas não usam véu. Eu acho que os 8 milhões de membros, né, eles não pregam o véu em público, então não é a palavra original. E o cabo que o Saulo não implantou dízimo? O irmão Branham não viu esse cabo, não. Os cabos que o irmão Branham não viu, eu vi. De tanto estudar a Bíblia, 35 anos eu vi e estou pregando aqui, o melhor. Não estou desfazendo, irmão Branham. Para mim, o irmão Branham, batizando no nome de Jesus, quem viveu no dia dele, já que ele disse na mensagem retenção, pelo poder, vou julgar os homens e mulheres com que vivi. Para a próxima geração, nem lá vou estar, não tenho nada. Para a próxima geração. Eu creio que o William Branham foi salvo, com os dele, né? Creio que Lutero, batizando por aspersão em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, foi salvo com os dele, que é o que tinha lá. E o que temos hoje? Mais cabos. Você achou que irmão Branham tinha juntado todos os cabos? Ficou faltando cabo, que ele não viu. É muito cabo, é muita fiação. E aqui estão os cabos. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu saí, terminando a minha palavra, minha pregação, saí do tabernáculo em fevereiro de 2012, né? Depois de estar lá no tabernáculo da fé, quase 17 anos. O Cacu me expulsou em 13 de julho de 2022, depois de eu mostrar a ele, eu mostrei a ele que da referência 361 ao 173 do sétimo selo, William Branham cortou no hotel.
Não quero que isso saia na mensagem. Gravou 20 minutos e adicionou, então tirou o alicerce do Cacu, é casa na areia, né? Aí o Cacu me expulsou, o Cacu. Veja, saí do tabernáculo, fui expulso do Cacu, eu disse que não vou voltar ao tabernáculo, como não voltei para Batista nem para a Assembleia de Deus. Na Batista eu estava lá em 88, na Assembleia de Deus eu estava lá de 89 a 95. E nem vou voltar para o tabernáculo da fé que tive de 95 a 2012. E o que você vai fazer? Eu respondi isso em 2022 com Oséias, capítulo 6. Oséias 6, capítulo 6, versículo 2, 3, né? Do livro de Oséias. Eu já tinha respondido isso lá. Oséias 6, vinde, retornemos a Jeová, 6:1 de Oséias. Porque ele despedaçou e ele nos curará. Ele feriu e ele ligará a ferida. Depois de 2 dias nos fará viver. E no terceiro dia nos levantará. É o milênio chegando, né? E nós viveremos em sua presença. Conheçamos, está mandando caminhar, andar para frente, nunca voltar para trás. Conheçamos, corramos, está mandando até correr, né? Vamos, a palavra de Deus é rápida, vamos correr. O tempo é curto, o tempo está acabando. Estamos na era de Laodiceia, 118 anos, mas já começou uma era efesiana dentro da era de Laodiceia, né? Conheçamos, corramos atrás de conhecer a Jeová, Yod-Rei, Vav-Rei, Tetragrama, o nome que ficou escondido aí, porque eles vocalizaram Yod-Rei, Vav-Rei lá para Elohim, Adonai, Hashem, e tantos nomes. Mas agora o nome que salva vem. Conheçamos, corramos atrás de conhecer Jeová, certo como a aurora é sua vinda, ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Então ele está vindo. Isso, já que eu fui expulso do Cacu, eu tinha saído do tabernáculo, Cacu me expulsou, me deu oportunidade para pregar o que eu venho estudando aí, que é Bíblia. Pregar a Bíblia, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que eu venho estudando há 35 anos. Dá o melhor do que eu sei da Bíblia, do meu entendimento, do meu estudo, da minha análise, da minha pesquisa, da minha meditação, do meu exame das Escrituras. É o que eu estou a fazer. Mas deixa eu terminar só com isso aqui, o último ponto. Você viu que Satanás tentou matar o Mashiach e Yehoshua. Mandou matar, através de Herodes, as crianças de 2 anos para baixo. Pensou, eu pego o Mashiach, eu vou impedir a profecia. Todo intento, trabalho de Satanás, o adversário, é tentar impedir o cumprimento da profecia. Chegou a usar a boca de Kefas, de Pedro. Quando Yehoshua diz, vou subir a Jerusalém, vou ser cuspido, despido, açoitado, espancado, vou ser morto. Aí o diabo, Satã, pegou a boca de Kefas, Pedro, e diz, de maneira nenhuma o Senhor permitirá com que isso aconteça com o Senhor. Não era Pedro falando. Para trás de mim, Satanás. Imagina, identificou aquelas palavras como as palavras de Satã. A boca era de Pedro, a voz era de Pedro, mas aquela inteligência ali, o espírito que falou na boca de Kefas, de Pedro, era Satanás. Quando o Mashiach estava pendurado na cruz, crucificado, Satã foi lá no pé da cruz e disse assim, se tu és o Mashiach, a Bíblia diz o Cristo, né? Elias, se tu és o Mashiach, desça da cruz, para que venhamos crer, desce da cruz. E mesmo depois que o Mashiach, Yehoshua, Mashiach ressuscitou, vemos Satanás trabalhando, né? Como? Porque os guardas romanos desmaiaram quando viram os malach, os anjos, né? Remover a pedra, ficaram desmaiados ali. Contaram a história verídica ao sumo sacerdote,
aos líderes religiosos, foi assim, nós vimos os malachos, os anjos, né? A pedra foi removida. Aí botaram lá, compraram esses soldados, fizeram um complô lá, uma conspiração, pagaram, subornaram os guardas romanos para não contar a verdadeira história, para dizer que os discípulos foram lá e roubaram o corpo. Podemos usar até a Bíblia, né? Ele diz que tem que comer da sua carne, beber do seu sangue. Pronto, nós já temos uma luz, uma ideia de ocultar isso aí. Subornaram o guarda, criaram um dito lá, e não era verdade. Mas entende? Matando as crianças, usando a boca de Kefas, de Pedro, pedindo para descer da cruz, subornando os soldados. Aquilo era Satanás, o adversário, tentando impedir o cumprimento da profecia. A mesma coisa agora aí, Israel. Os árabes, os palestinos querem Jerusalém, querem o Monte do Templo, querem que aquelas mesquitas lá de Al-Aqsa, o Domo dos Espíritos, mesquita de Omar, lá o Domo da Rocha, querem que aquilo permaneça para sempre. Mas você não vê que essa agitação, essa guerra em Israel é que Satanás está percebendo que a profecia vai acontecer, que Jeová vai descer através de seu filho, que o monte do templo vai voltar a Israel, que o terceiro templo vai ser construído, que haverá um arrebatamento da construção do terceiro templo. É o desespero do diabo, de Satã. Ele sabe que se o templo for construído, o terceiro, Moisés e Elias vêm. É um desespero, há um desespero. Eu vejo assim. Fechando a Bíblia aqui, né, agora. Eu vejo que Satã, o adversário de Satanás, está desesperado. Como ele usou Herodes, usou Pedro, usou o sacerdote, usou os líderes para subornar os guardas. Agora ele está tentando ver se toma Jerusalém para os árabes, o mundo árabe, para lá, para o Corão, para a mesquita, para o mundo muçulmano. Só assim ele impediria Jeová de descer da glória. Mas Jeová vai descer. As palavras dos profetas não voltam vazia, a profecia é infalível. Vocês vão ver. No fim, vai acontecer de acordo com o que está escrito. Olha aqui, Jeová Deus, o Pai, seu filho Yahushua abençoe essa pregação. Os entendidos, Daniel 12:10, entenderão, serão purificados, alvejados e acrisolados. Amém.